Boa tarde. O pessoal tá chegando. Estão me escutando direitinho? Se estiverem escutando, deem um sinalzinho aí. Jaquinha acabou de entrar, daqui a pouco eu chamo ela. Estão escutando bem? Que a internet nos ajude, né? Porque nesse período de quarentena tá bem complicado. Tá? A Jaquinha já disse que tá escutando bem. Então, eu quero já saudando quem entrou, né? Luísa Vieira, Samile Vitória, Eva WJS, Joilson, Jaquinha, claro, é minha convidada especial de hoje, tá? E, bom, Tamara Táfila, que acabou de entrar. Bom, a gente sabe que poesia é algo que nos pulsa, né? Nádia, né, o pós-crítica já chegando também. A poesia pulsa pra gente, né? Algo que nesse período de quarentena tem sido uma boa fuga de todos esses, né? Esses estresses pelos quais a gente passa, porque não é fácil, né? Não é fácil ser professor nessa quarentena, não é fácil ter que mandar atividade via Google Classroom e sabendo que alguns conseguem acessar e outros não, então é um momento muito complicado, né, que a gente vem vivendo. E aí nada melhor para nos acalentar um pouco que a poesia. Eu quis convidar a Jaquinha porque eu já tenho levado a poesia dela para os cursos que eu dou. Até comentei com ela uma vez que devem estar entrando aí tá aí Luísa, tá o pessoal do Hermínio também, Manuel de Jesus, e eu já dei palestras lá e me permiti, né, declamar a poesia dessa grande poeta que a gente tem, né, aqui na Bahia. E aí eu não vou falar dela, eu vou deixar que ela mesma se apresente para vocês, tá? Eu vou saudar agora Sonali, que entrou aqui também, tá? Pessoal do IF Baiano, do Pós-Crítica. A internet nos ajude. Vamos torcer. Vamos lá, estou aguardando. Olá, Ai, que prazer receber essa poeta maravilhosa aqui, viu? É um grande prazer, é uma grande emoção para mim, viu? sim. Muito obrigada por ter aceito o convite, de Eu que coração. agradeço o convite, o espaço. Nesse momento tão conturbado, né? A gente se acalentar com poesia, com gestos, com palavras que podem significar e trazer uma outra vertente, né, para outras pessoas é muito significativo, né? Então Verdade. é uma honra Eu, para come- mim. eu comentei contigo uma vez que, apesar de eu não ser negra e não ser crespa, eu declamei na escola do meu marido a tua poesia e eu me emocionei. Tanto naquele dia quanto quando eu fui declamar em sala de aula lá no IF Baiano. Então, para mim é um prazer imenso estar te recebendo aqui, porque eu sou muito tua fã já, né? Fã dos teus escritos, fã da pessoa que tu é, que eu conheço pela internet e tal. Espero que um dia eu ainda consiga levar numa das escolas que eu trabalho. A gente tem todos esses problemas, né, que a gente já sabe que não é fácil. Mas, enfim, te apresenta aí para o pessoal, né? Fala um pouquinho de ti e manda ver que o espaço é teu. Bom, eu sou Jaquinha Nogueira, sou de Sapé-Açu, escrevo desde criança, mas a poesia ela chega de uma outra forma, em um outro contexto para mim, a partir de 2014, né? Quando eu passo a levar isso mais a sério, né? Quando eu passo a ter uma outra fomentação sobre a poesia, que é justamente quando eu entro nos saraus, né? Quando Uhum. os saraus eles passam a ter, além de uma significação para mim poética, eles passam a ter, na pesquisa, né, da faculdade e tudo mais, ele passa a ter uma significação na vida e de organização, no sentido de levar a literatura, no sentido de levar caminhos para minha cidade, né, de cultura, Uhum. de oportunidade para outros autores, e me lançando nisso através dos saraus. Né? Os saraus, para mim, eles chegam a partir de Sérgio Vaz, que é o melhor, talvez É o maior maravilhoso. poeta, né, que se tenha desse ciclo, dessa fomentação de espaço,
de voz da margem, de ressignificação que eu acho que deu a voz e a cara à cultura, a essas festas literárias, a esses rompimentos do que era o espaço literário, desacralizando a literatura. E esse espaço, ele fez com que eu abraçasse a poesia de outra forma. E tudo isso surge a partir de uma provocação de Nelson Maca. Esse Sérgio Vaz, ele foi esse expoente lá em São Paulo, na periferia paulistana. Nelson Maca foi esse expoente aqui na Bahia, né? E é maravilhoso, né? É maravilhoso. Nelson Maca, perdão, E tudo isso surgiu nessa provocação de Nelson Maca através do meu trabalho na faculdade, da minha pesquisa. A literatura periférica, ela deu uma nova significação para a minha vida, a partir de eu estudar o Sérgio Vaz e as formas de transformação que essa poesia ela poderia promover, né, nas comunidades e como ela poderia ser ressignificada também no interior, na Bahia e em outros cantos. E aí, quando eu pesquisei, né, ele foi meu objeto de estudo do TCC e também foi meu mergulho nas literaturas periféricas baianas também, que com o Sarau da Onça e o Sarau Ben Black passavam a ecoar. E aí eu passei a prestar atenção nisso, né? E tu tem um sarau em casa. Tu também tem um sarau, né, na tua casa. Sim, eu tenho maior vontade de ir. Eu trabalho em Santo Inês, que não é tão longe. O sarau, ele surge nessa provocação do Maca, né? Eu tinha contato com os saraus apenas pela internet. Então, eu acompanhava os saraus do Sérgio Vaz toda semana, pelas fotos, vídeos, né, e tudo mais. E o do Maca também não tinha essa oportunidade toda de estar frequentando, de estar em Salvador, de estar em outros lugares. E aí, quando eu quis conhecer, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer no início de 2014, né? Eu tive essa oportunidade, eu estava na casa de Eudália, que é escritora também, negra, tá aí. Sim, conheço a Eudália, que está aqui agora, está falando aqui, amor meu. Eu acabei sofrendo um assalto e eu não consegui chegar no sarau. E aí, Maca já tinha me feito uma provocação de implantar o sarau aqui, né? Por que eu não trazia isso também para minha comunidade? Porque eu já fazia na sala de aula. E aí, através dessa provocação, que foi reforçada através desse acontecido, começou essa influência. Ele aí se disponibilizou assim, com a galera do Sarau Ben Black para Sapé Sul e fazer uma oficina com autores do Recôncavo e trazer a ideia dos saraus para aqui. E aí, esse fato triste, né, e que dá um baque na gente, foi que acabou trazendo essa força, né, e esse outro patamar de deixar de me ver como uma florzinha pequena, poética, que pesquisava um movimento que era margem, e poder trazer também algo para a minha cidade. E tudo começou através do amor mesmo pela literatura, para poder trazer esse espaço. E aí eu me permiti, né? Maca veio com as pessoas para cá, né? Se instalou uma galera aqui na minha casa, vieram outras pessoas de outras cidades, né? De São Miguel das Matas, de Cruz, de outros lugares. E a gente começou a construir os saraus, né? Então o sarau ele não tinha um espaço no início, porque a gente não tinha um centro cultural na cidade no momento. O clube não era aberto assim para a gente fazer essa atividade, era algo pequeno. Né? E algo que a cidade não conhecia, ninguém via falar em saraus. Então a gente começou a trazer esses aspectos. Eu utilizei a rede social para chamar as pessoas, convidar, e aí me aproximei de dois poetas, que é Steve Mello, que é professor de geografia também, e Isaías Peixoto, que já é artista plástico há muito tempo. E a partir daí a gente começou a ter uma interação, né, diferente. A gente não era amigos, né, mas se conhecia, eles me conheciam desde a infância. E aí a gente passou a se conhecer através de um outro local da arte, mas eram 3 pessoas tímidas. Como apresentar um sarau, como construir algo assim. E a gente começou a fazer um sarau de 3, um espaço de um ateliê que tem Isaías Peixoto. E aí a gente começou a brincar nesse espaço. Né? Ele montava, né, um artista, montava palco, né, botava um pano preto, pegava taças de vinhos, várias coisas. E nisso a gente ia brincando e construindo. E nisso a gente pensou em trazer para o espaço dele, mas não era tão oportuno,
porque era um espaço pequeno. E aí a gente tentou fazer. A primeira vez que a gente fez com o Sarau Bem Black foi no Colégio de Valuca, que é um colégio público aqui da cidade. Mas também era um local que a gente precisaria estar pedindo autorização o tempo todo. Na rua, eles tinham vergonha ainda, né, de interagir. Então, o que a gente fez foi fazer a minha varanda. Tinha espaço, cadeira, banheiro, água. E aí a gente começou a brincar, né, nessa oportunidade. Eu estava até lá agora, mas começou a chover, você vai começar a incomodar. Tem uma cervejinha sempre, né, naquele clima legal. Tem que ter, ela também faz parte. Claro, eu hoje estou no vinho, hoje eu estou no vinho, mas que aqui deu uma esfriadinha em Valença, leve com a chuva. Então essa varanda, ela passou a ser o centro cultural que eu trouxe, o que eu aprendi com os saraus. Então não era espaço. No início a gente arrumava, né? O nome estava. Eu lembro que o primeiro sarau a gente colocou, choveu pra caramba, e a gente colocou guarda-chuva, né? Isaías pegou as malhas, as coisas que ele tinha e utilizou. E assim, foi um momento bem aconchegante, né? Veio um poeta de Salvador, que é Adão Chabi, ajudou também a construir esse momento. E era, assim, meio tímido, porque não eram muitas pessoas ainda atraídas por esse formato. Então, as pessoas não sabiam dessa oportunidade que o Saraus dá, né? De você ter espaço de mostrar diversos tipos de arte. E aí, através disso, a gente foi naquele caminho e naquele passo de tentar... E é impressionante, né? É impressionante, né, Jaquinha? Desculpa. Quando tu abre essa possibilidade, como aparecem pessoas que tu jamais imaginou em outros momentos que tivessem essa, né? E as pessoas começam a se sentir à vontade de dizer, pô, eu me reconheço nela, né? A questão da identidade, eu me reconheço nela e eu também posso. Eu acho que é muito legal, sabe? Esse espaço, eu digo assim, na minha cidade ele foi tendo um impacto aos poucos. Então, assim, o primeiro impacto que eu tive foi na sala de aula, né? Que depois vai gerar a minha pesquisa de mestrado com os saraus. Porque os alunos me abraçaram. Eles viram aquela novidade. Eu já fazia isso na sala de aula, na verdade, antes de Maca me fazer a provocação. Mas não era no formato do sarau. Era em um formato que eu tentava trazer as experiências periféricas do que eu via, eu não vivenciava ainda, para a sala de aula. E a partir do que eu fui vivenciando, eu fui contornando e trazendo esses aspectos, que eu vi que os alunos se interessaram também. Então, a gente começou a fazer oficinas de poesia, a gente começou a fazer saraus, a gente passou a fazer umas mesclagens poéticas de experimentação, né, de performance. E aí a gente passou a brincar. O que era construído lá, eles apresentavam no meu sarau. Então, teve edições que eles fizeram inteira. A outra questão também é que muitas pessoas de fora do Recôncavo, eles abraçaram essa ideia, não só do Recôncavo, mas de fora também. Então, vinham algumas pessoas de Salvador, vieram pessoas de Cachoeira, Muritiba, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, São Felipe, Cruz das Almas. E assim ia se expandindo, né? Tinha edições que eram mais feitas por pessoas de fora da cidade do que dentro da cidade. E aí, nesse aspecto da gente tentar construir algo que fosse mais aberto, a gente passou a fazer na praça, né? Na Praça da Matriz, a praça mais famosa da cidade e tudo mais. E teve uma ideia boa também, né? Começou com a mesma mesclagem que teve na varanda e foi tendo também uma diferente aceitação. É legal por causa que os transeuntes, né, as pessoas que estão passando nas ruas, elas passam a ter uma influência diferente. Aqui tem um cordelista chamado Manuel do Bar e a gente fez na praça onde se concentra, né, o bar dele. E aí ele saiu para poder participar dessa atividade cultural e foi bem legal. Além desse espaço que é aberto, eu sempre disponibilizo livros, né, dos saraus periféricos, né, que eu fui adquirindo de forma independente. Sempre trago mesclagens de outros autores e eu sempre me coloquei mais como mediadora. Mas toda essa influência e espaço foi também que fizeram com que minha poesia... Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Foi o que eu disse na outra live de Anajara e de Alain, que eu tento levar os livros que tem as poesias de vocês, do Sarau da Onça, enfim, para os alunos verem que a poesia é mais do que só aquela. Não é que a gente não tenha que conhecer o cânone. Prova disso é que Sérgio Vaz lê um monte lê Drummond, enfim, lê um monte de coisas, mas
tu tem que conhecer essa que está no teu espaço, né? Que te mostra, olha aqui, ó, se eles podem, eu também posso. E a gente tem tantos, tu é professora também, a gente tem tantos alunos. E são tão poucos, né, Jaquinha, que a gente vê, que tá ali. Tem tantos outros, quando meu marido foi dar oficina, assim, ó, o que eu descobri de alunos que eram poetas, né, e que eu não tinha a mínima ideia. Ó, nós estamos agora com a presença ilustre de Evanilson Alves, que acabou de entrar, viu? Tem a Ildália também, tem uma galera aqui te assistindo. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que partir para essa literatura, que, apesar de ser vista como periférica, é uma literatura que está aí, é uma literatura possível, né? Então, é isso. De vez em quando, eu vou dando meus pitaquinhos, mas o espaço Fique à vontade. Essa literatura é justamente o que ressignifica. Eu aprendi e passei a gostar de literatura com as histórias orais, né? Com as histórias da minha avó materna, contando os causos populares, com a alimentação vindo através das revistas em quadrinhos, as HQs, Maurício de Souza, né? Com a Turma da Mônica e tudo mais, e vários outros. E eu pegava muitos livros, né, de minha mãe que tinha na estante, e tinha um livro de poesias, né, suas antologias, enciclopédias. Minha mãe é professora também, era professora, quer dizer, de aposentada. Mas tinha e eu folheava esses livros. E eu passei a me encantar muito por Drummond, né? Drummond foi uma das pessoas que me chama, né, e me trouxe para esse lado poético, mas também eu amava quando ia aqueles autores independentes na sala de aula, vender aqueles livretozinhos, né? Aquilo me chamava muita atenção. Eu amava quando alguns iam dar depoimentos, né, sobre ter saído das drogas, de outras coisas. E a rua sempre me inspirou muito e me trouxe isso. Então, desde da infância, eu tinha isso de querer rabiscar, né, de pegar letras de música, querer criar outras coisas, de me inspirar através delas. Mas eu era muito fechada também. E aí eu não contava. Tu sabe que o meu marido que está aqui, Bar do Celta, Ricardo Vidal, ele é escritor, é poeta também, e ele quase me mata, porque quando eu tinha 15, 16 anos eu escrevia poesia. Só que eu achava que era uma droga, rasguei tudo e botei no lixo. Ele quer quase me matar quando eu conto isso. Aí depois a vida passou, eu sou das letras, enfim, mas não segui. Aí esses tempos aqui na Ocupação Cultural, que tem em Valença, né, que é um evento também, é um evento que tem 10 anos já, mais de 10 anos, tem performance, tem poesia. Depois do evento a gente veio aqui para casa, tomou umas, né, comeu uma aguinha aí eu escrevi umas poesias, mas isso não é o meu mundo. Aí ele fica brabo, ele quase me bate. No bom sentido, ele jamais me bateria, maneira de dizer. E aí esse lado meu fechado, ele não saía, né? Eu não conseguia partilhar os problemas, as coisas, né? Um lado mais inquieto, eu era muito calada, né? Devido a também algumas coisas, assim, aquelas coisas que a gente herda, né? De alguns dos familiares e tudo mais. E aí minha mãe ficava preocupada com esse lado meio inquieto, ela disse assim, escreve e rasga, mas eu nunca rasguei. E aí eu fui aprendendo a desabafar nesse lugar que eu ia me subjetivando, né? Eu utilizava da subjetividade para escrever de algo que não era eu totalmente, né? Porque a gente, quando vai para a escrita, a gente consegue esse lugar de fuga. E aí eu fui brincando com isso para entender meus sentimentos na adolescência. E assim eu fui. E quando vai para performance também, né? A performance acaba sendo um lugar de fuga, um lugar em que tu coloca as coisas que tu gostaria, sei lá, idealiza como tu gostaria que fosse, nem sempre é, né? Então, é isso. Esse espaço, eu fui brincando no papel, né? Deixava muitas coisas escondidas. E aí, quando eu conversava com os meus amigos, sempre sentimentos, aquela coisa de desabafo, sempre saía um poemazinho, né? Uma frase que eles diziam assim, vou anotar. Isso com o tempo do Orkut, do Facebook, que começou muito como uma brincadeira, né? Eu também tive um projeto literário, que foi um projeto literário do SEC em Cruz das Almas, que incentivou muito o meu poder de escrita, de criação, de performance, e comecei a brincar muito com isso. A gente lia os livros canônicos, era uma interação da escola pública de como a gente lê e ter acesso aos livros canônicos através de peças de teatros realizado pelas turmas do colégio. E aí, era a oportunidade que a gente tinha de estar fazendo isso. Essa oportunidade me deu o lugar de brincar com a escrita, de rabiscar meus poemas, de atuar.
E no terceiro ano, com a peça Clara dos Anjos, eu senti uma veia poética muito forte em mim, porque meu lugar indignado ele veio forte diante do preconceito que era expresso na obra. E também no terceiro ano eu tive a primeira frase, né, publicada. Vamos dizer assim, virou a musa do terceiro ano e tinha uma frase com o meu nome. Então ali começou essa brincadeira, né? Lá em 2007. Jaquinha, tem uma pergunta aqui para ti, da Ana Jara. Sim. Você vê a escrita como poder de descolar dos rótulos impostos aos nossos corpos? Sim, né? Porque essa escrita, ela também vai fazer emergir aquilo que a gente vê enquanto corpo, né? E aquilo que a gente vê fora do corpo e aquilo que a gente ela transmite. pergunta por que tu não tem um livro pessoal publicado. Eu também pergunto a mesma coisa. Eu já me cobro muito isso, eu também já me cobrei muito, né? Teve um tempo que surgiram outras questões, além de toda a dificuldade de publicação. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu tive que deixar esse lugar de lado. Porque... Meu marido sabe bem disso. Meu marido sabe bem disso. O que foi o mestrado na vida dele? Sabe? Porque toma muito tempo da gente, suga, né? E rouba o tempo de escrita. E aí eu comecei, eu montei uma boneca há muito tempo atrás, logo no início, eu disse, vou montar um livro, aquela coisa e tal. Só que eu vi a ressignificação que os saraus trouxeram a mim em outro lugar. Então a internet ele me fazia com que as pessoas levassem meu poema para a escola, para outros lugares. Tem as antologias que eu participo e que me trouxeram também essa visibilidade. A primeira antologia que eu participei foi a de Evanilson, né? Sobre o Sussuarana, os meninos do Sarau da Onça, que é quando se instala a primeira antologia de literatura periférica aqui na Bahia. E aí foi os dois primeiros poemas que eu tive publicado. Foi naquele momento assim que a minha vida muda. Porque eu escrevi os poemas, brinquei, lancei assim para eles. Na época, acabei sendo selecionada no concurso literário. E aí eu passei a me inscrever em outros concursos. Eu vi também um convite para participar da Confraria Poética Feminina e aí começa um outro patamar na minha vida. E tem uma coisa, Jaquinha, muito interessante, desculpa, que quando eu levei a tua poesia para a escola do meu marido, que é o Hermínio Manuel de Jesus, aqui na zona rural de Valença, no Bonfim, e aí eu declamei para mostrar para as meninas como era possível, as meninas ficaram fascinadas e se emocionaram, sabe? Elas não, até hoje, tem algumas que devem estar por aí assistindo a live e elas não esquecem. Tá? Tu marcou demais, assim, a tua poesia marcou demais essas meninas. E aí, porque no mestrado eu trabalhei também com literatura feminina. E a gente, às vezes, reproduz coisas que não se dá conta. Por exemplo, eu estou declamando só Sérgio Vaz, só Sandro. Mas por quê? Cadê as mulheres? Tem tanta mulher produzindo, e aí eu comecei a procurar nessas antologias também as mulheres. E aí me deparei com a poesia e de outras. Mas as meninas, assim, foi unânime, tanto aqui quanto em Santa Inês, no IF Baiano, ficaram fascinados. Os saraus, eles me deram um espaço que os livros não dão, né? Na minha pesquisa, o que eu percebi muito com os alunos dos saraus em sala de aula é que quando eu levava, o que chamava a atenção deles, e também o que chama a atenção quando a gente vai nos saraus, é a poesia de forma vocalizada. Então, é a voz. Né? É como a gente consegue traduzir texto em voz. Então, essa é uma das formas mais fáceis da gente chegar às pessoas. Porque às vezes a gente lê um texto e a gente não dá aquela entonação, a gente não dá aquele sentido. E os saraus, eles trazem performance, né? E eles trazem esse lugar. Peraí. Deu uma travadinha, vamos ver se volta. Tá dando uma travada mesmo. Voltou, deu uma travadinha, mas vamos orar. Eu fiquei de ontem, 2h até hoje de manhã, tentando mandar um arquivo pelo Google Drive e eu não conseguia. Eu fui numa vizinha que mandei em 5 minutos, porque era outra operadora. Então, as operadoras estão sacaneando a gente na pandemia. Se cair, eu te chamo de novo, a gente volta. Tecnologia, é assim. Sim. Nesse mundo do não canônico, a gente consegue ter um acesso justamente, e precisa levar isso para a sala de aula, porque se a gente for pela história literária, né,
a gente quase não vê a história de mulheres, a escrita de mulheres na escola, né? Então, quem traz isso de diferente, nem no curso, nem nos cursos de graduação, né? Há pouco tempo é que começaram a colocar a Carolina Maria de Jesus, que até a Eudália é uma estudiosa, né? Reconhecida na área, né? Mas até então tu não via nem no livro didático, né, Jaquinha? Era só a escrita de homens e canônicos. Essa forma da gente conseguir inserir enquanto professor, que eu digo assim, é a gente que acaba disponibilizando isso dentro da sala de aula e nos cursos de literatura também. Hoje eu consigo ver várias influências, sobretudo na UNEB, de como algumas professoras, elas conseguem, professores também, inserir essa outra rota literária que não está no circuito canônico, né? Porque o que é canônico... Na UNEB tem a Luciana Moreno, né? Na UNEB tem a Luciana Moreno, que inclusive trouxe o Sérgio Vaz para um Eluneb, né? Eu tive lá. Foi nesse legal. que eu conheci o Sérgio Vaz. A Luciana Moreno, a Ana Carol Cruz, a Carla de Quadros, né? E vários outros profissionais que acabam trazendo essa pluralidade literária, que na verdade não é extinguir nenhuma nem outra, porque ambas são necessárias e importantes, mas é dar voz e espaço para essas literaturas que elas não são fomentadas nem no colégio nem na universidade. E para elas serem fomentadas no colégio, elas necessitam ter acesso na graduação, né? Então, em outros lugares, e aqui eu tenho... Né? As literaturas indígenas também estão nesse patamar, né? De estarem tendo alguma visibilidade por serem trazidas por professores, por esses professores mediarem esses saberes, né? É essa mediação que se faz necessária, que é preciso que a academia faça. Sim, e a rota legal que entra através do Sarau é a presença do escritor vivo nesses lugares. Então, em vez de eu estar falando só do escritor indígena, do escritor negro, do escritor periférico, eu também levar essas pessoas para a sala de aula, para esses espaços. Então, eu vejo isso como uma rota que o Sarau trouxe, porque ele trouxe uma oportunidade de espaço para que essa voz marginalizada ela ecoasse, fosse natural. Então, a gente começa a ver um trânsito que vai começar a ver do Sarau na escola e da escola no Sarau, né? Como elas passam a se interessar, assim como nas universidades, nas feiras literárias, em outros eventos. Então, hoje... depois de 10 anos, quer dizer, depois de 20 anos, a gente vê isso muito mais frequente. De vivos estarem sendo voz nesses espaços. E às vezes a gente são as únicas vozes, porque eles não têm acesso a esses livros com a literatura negra e com a literatura periférica. Então a voz da gente nesse espaço acaba sendo o livro, né? Ou quando um professor leva, né? Que foi o que você fez, você falou desse poder e desse lugar de ressignificação da escrita, né? Que outras pessoas se emocionam, tocam. Então, às vezes, a gente vai na escola e aí alunos vêm falar com você depois como você me tocou com aquela poesia, como você me disse algo. Ou depois vem esse depoimento na internet. Elas passam a te seguir. É uma fomentação também, porque você constrói leitores a partir dessa presença. E também de eles terem um contato real com alguém que escreve, com alguém que eles se identificam, que eles podem conversar, com que eles podem dialogar. Então, eu vejo uma literatura muito mais próxima. Quando eu levei o meu marido... Desculpa. Mas vem alguma hora aí ele chega. Quando eu levei o meu marido, eles disseram assim, mas existe professor vivo? Poeta vivo, professora? Tem poeta vivo? Eu disse, tem, vocês vão ver um aqui. Como tem vários outros, né? Como tem a Jaquinha, tem Sandro, tem, né? Mas essa significação realmente é importante. Assim, o contato que a gente teve com a literatura sempre foram com autores que não estavam nesse ciclo literário. Então, eram autores que estavam mortos, né? Então, a gente lia aquele cânone que fazia tempo com a linguagem bem antiga. Lia não, a gente ainda lê e a gente ainda inclui obrigatoriamente, às vezes, dentro de séries que não são adequadas àqueles livros, mas estão no paradidático, na nomenclatura da escola, né? E eles também precisam conhecer para poder criticar, né? E ver que realmente, assim, tá aqui o cânone, a gente que é da área sabe, a gente precisa conhecer para criticar, isso aí é o primeiro, né? E tu ter esse contato...
é ressignificar esse lugar da literatura. Aquilo que é antigo é discutido hoje também, né? Hoje em dia, né? Nas mesmas nomenclaturas que parecem não sanar os problemas do nosso país, né? Agora a gente está numa volta ao tempo sem fim, né? Todo dia a gente volta aí para uma configuração secular que a gente já não sabe mais a qual estamos. Infelizmente, os nossos problemas estão aí também. Então, se a gente for discutir o machismo, ele está lá presente na literatura. O aborto, ele está lá também. O preconceito, a desigualdade social, a discriminação, a questão do feminismo também, alguns aspectos de mulheres que burlavam esses lugares, como muitas tinham que também trazer a sua autoria como nome masculino para poder publicar. Então, os assim, pseudônimos masculinos, exatamente. Tudo é lugar de ressignificação, né? Que a gente pode estar construindo e brincando dentro desse aspecto. E eu brinco muito com a literatura nesse lugar. A Najara falou de corpo, e eu falo de universo feminino, de identidade mesmo, de construção, onde eu utilizo da minha subjetividade para poder brincar nesse espaço e falar, antes de falar para outras mulheres, falar comigo mesmo, né? Eu acho que é coisa que Carolina ensina a gente a ter voz, a peitar esse mundo, a se posicionar politicamente e como mulher em todos os sentidos também. E a Conceição Evaristo faz isso de forma magistral. Maravilhosa. Com os personagens, trazendo nome, significação, verdade e realidade na vida dessas mulheres que a gente consegue identificar nesses locais. E com a minha Najara fez uma pergunta. Desculpa, a Najara fez uma pergunta aqui, ó. Publico meus poemas na net, tenho certeza que ela vai alcançar mais pessoas, mas muitas vezes me questionam o que eu vou ter para colocar em um livro. Você também, sobre esses questionamentos, acho que sofre, o que você responde? Você também pensa sobre esses questionamentos? Geralmente, eu digo assim, eu brinco, né? Eu tenho um poema que foi o primeiro que foi publicado no Sarau da Onça, né, na antologia deles, Poesia de Quebrada, e que é desnuda. E aí eu comecei a brincar com essa mulher, né? Essas faces da mulher que vai brincando, né? Ontem eu construí um poema que chama Desnuda 2. E aí ele Se tu quiser declamar, fica bem à vontade, viu? A gente vai gostar. Vou fazer, eu vou trazer Crespo, porque eu acho que foi o que você utilizou na sala, se não me engano, foi esse? Eu usei o Crespa, que as meninas amaram, com a identificação do cabelo, Isso. Mas esse também eu já li. Vou estar esse, tem Gordinha também. Eu não tenho muito essa dificuldade de dizer assim o que caberia no livro. Eu tenho muita coisa escrita, né? Rabiscar é algo assim que eu faço há muito tempo, muito antes. 2014 quando eu passei com Mulher Maço e outros poemas a alcançar um lugar onde as pessoas elas passaram a me olhar, a me ler, como diz Conceição Evaristo, né? Escritora. Quem te considera escritora é quem te lê. Então, as pessoas passaram a me dar um retorno, a se sentir representados, a ter esse outro aspecto de valorização da mulher, do universo feminino, e eu comecei a brincar com isso. Eu acho que hoje seria construir o que eu queria mostrar, né? O que eu queria trazer em diferentes livros, né? E brincar nesse universo. Não tenho dificuldades porque eu acho que uma das coisas que vai ressair nesses livros é o que ressai no meus saraus. Minha identidade me entrega a forma da poesia, como ela me salva, né? Eu tenho um poema que diz: a poesia me salva todos os dias da vida e de mim mesma. Então, quando ele me faz conhecer enquanto mulher, o quanto ele me faz conhecer enquanto professora, porque foi a poesia, os livros que deram também essa ressignificação e me levaram para esse lugar que eu nunca tinha me visto. Nunca tinha me visto organizadora de sarau também, foram eles que me levaram. Eu nunca tinha me visto organizando live, viu? O Covid fez isso comigo. E eu brincando nisso. Nunca tinha me visto também como mestrando em educação, né, em relação aos saraus, e eles entram também através de tudo que a poesia me ofereceu. Então, era formas de retribuição que eu tinha de trazer essa proximidade, esse aspecto. Então, o que as pessoas vão ver lá no livro também é uma mulher desnudada dos seus sentimentos,
das suas emoções, das suas visões de mundos, políticas, e que confere o que eu sou, né? O que eu sou na escrita, aquilo que eu trago como desabafo, aquilo que eu trago como literatura, aquilo que eu subjetivo diante do mundo para não morrer, né? Porque a literatura acaba Claro. salvando a gente desse lugar. Salva, a literatura salva. E eu acho que para mim é o que tem me salvou, como eu já disse, nessa pandemia, e me salva em muitos momentos, sabe? Para poder lidar com tudo, porque está muito complicado, não só a questão da pandemia, a questão política, tudo que a gente tem passado, né? Então, está dizendo que travou. Vou Que tente mais Crespo. Uhum. Vou recitar Crespo, né? Deixa eu recitar uma poesia que eu tô aqui falando. Crespo é uma poesia que surge, né, diante da mudança também do Black, dessa identidade também que surge como mulher negra de autoafirmação, de autoconhecimento, mas também uma resposta daquilo que a gente ouve muito. Leleco, acabou de chegar aqui Leleco, bem-vindo. O povo legal tá entrando aí. Continue, desculpa. É que eu vou dando essas paradinhas para... Esse aspecto poético, ele vai trazer justamente aquilo que a gente ouve, né, como preconceituoso, que está dia a dia na sociedade. Então, assim, como é que a gente brinca, né, nesse universo, num sentido de resposta, no sentido de autoafirmação? E Crespo é o meu poema que mais rodou escolas, né, que as pessoas levam. E justamente eu vejo como um espaço, quando eu o recito em escolas, de combate, né, ao racismo, às formas de diferenciação e à diversidade também. Bora lá. Nada de bombril, meu cabelo não é esponja de aço. É crespo, moça, não custa falar. Aprenda a nomear, respeitar a minha diferença da sua. Meus cachinhos miudinhos, enroladinho da raiz às pontas, crescendo pro alto, volumoso e hidratado. Enquanto você fica aí apelidando de duro e descendo o esculacho, do jato d'água ele escorre e deixa os meus cachinhos mais amostrados. Quando ele seca, ele é pura beleza no estilo armado. Olhando no espelho, moço. Olhando no espelho, moça. Meu black reflete minha identidade. Mulher naturalmente bela, sem a necessidade constante de uma maquiagem. Então é brincar nesse universo. Eu me emocionei agora mais ainda, porque eu me emocionei quando eu declamei para os meninos, e agora vendo por ti, arrepiei e meu olho encheu de lágrimas. Desculpa, porque é muito forte. É muito forte, sabe? É coisas assim que a gente escuta no dia a dia, né? Coisas que às vezes a gente escuta na sala. Como é que você lava o seu cabelo? Como é que você penteia? Como é que você faz isso? E dói, né? E dói. E isso dói. Quer dizer, não é uma coisa leve. E essa associação racista, né, que a gente tem, ainda que a gente não tenha que estar respondendo com a nossa literatura aquilo que majoritariamente é visto entre os brancos, apesar de a gente ter um racismo estrutural, é um espaço também da gente de desengasgo, de fala, né, de construção, e a gente precisa fomentar isso em todos os espaços. Então, quando eu trago Crespo e quando eu recito nos lugares e na escola, né, e quando professores levam e eu sou convidada, a primeira coisa que eles gritam é recita Crespo. Né? Então, é nesse sentido também que é uma forma pedagógica de educação que a gente atrai com nossos poemas. Ainda que a função dele não seja essa, mas a poesia também é uma fomentação em relação a isso. Eu acho que tinha alguma pergunta de alguém perguntando alguma coisa de escola aqui. Tinha, deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos ver quem é que acha primeiro. Como professora, assim, qual é a poesia que seus alunos pedem para você recitar? Bom, com os alunos eu faço várias experimentações. Eu brinquei muito com o livro da primeira antologia do Sarau da Onça, né? Poesias Quebradas de Quebrada. E nesse livro tinha Anastácia, saía muito. Atenção da Glaze Souza também, eles brincavam muito. Facebook, não vou lembrar a autora agora, mas a gente brincava muito. E tem um poema chamado Catraca, que é de Márcio Rodrigues, que não é desse livro, mas é do Sarau Sobrenome Liberdade, do Nibri Sante, e que a gente começou com a experimentação poética. E aí um aluno ele foi declamar e ele começava a rir, né? E aí eu vi isso, outros foram declamar e começaram a brincar. Eu digo, opa, uma sacada aí. E comecei a brincar com esse poema.
O nome é catraca, e aí eu utilizava com eles uma forma de desafio. Primeiro era a leitura no livro, e depois eu utilizava técnicas de declamação. Então, como você aprender também ou ensinar aos seus alunos a declamar um poema em algumas aulas. Então, o poema catraca eu fazia mais ou menos assim. Eu pegava o título do poema, catraca, e aí brincava com eles com os 3 primeiros versos. E aí era cheguei, parei, e aí eu fazia eles repetirem. Cheguei, parei. E aí eu ensinava o segundo verso e repetia o primeiro, segundo e terceiro, ia voltando no sentido da gente decorando. E era mais ou menos uma brincadeira, porque era cheguei, parei, caraca, catraca, parou, girou, passou, voltou. E eles trocavam os versos, né, com esses quadros. E aí eu fui sabendo a brincadeira e até e tu dá essa liberdade para eles é muito legal, assim, porque eu comecei a dar aula em ensino médio há pouco tempo, vai fazer 1 ano. Antes eu trabalhava em mestrado, no mestrado em crítica cultural, lá no pós-crítica, na UNEB e tal. Mas assim, tu vê, Jaquinha, que tu dá liberdade para esses jovens, é incrível, assim, o que eles criam, né? Vem coisas, assim, trabalhos. Eu já contei numa outra live que eu fiz um trabalho sobre Camões, só que eu deixei livre. Eu escolhi 3 cantos e eles fizeram peças sobre Inês de Castro. Eles fizeram o Gigante Adamastor em desenho, em quadro. Então, assim, quando tu deixa a criatividade aflorar, é genial. É genial. Tu te surpreende. Sim. Essa liberdade que eu aprendi a brincar com eles, assim, eu trago, claro, as minhas experimentações, as minhas referências, mas aí eu dou a oportunidade para que eles criem, e não como cópia, né? Não como um vislumbre, mas que nasça deles, né? Eu pegava letras de músicas, né, para brincar, os meus saraus também eu passei a trazer através de letras de músicas, então, porque é mais fácil, porque a gente tem decorado de tanto ouvir. E as poesias, elas podem entrar nesse universo também. Então, a música também é uma forma de poesia, uma forma de criação. E aí, eu lembro que quando eu dei a liberdade para eles, eu tive muito o hip hop, o rap, né? Presente Meu marido também tem na escola. Os meninos fazem nas aulas dele, e ele é professor de inglês. Batalhas, assim, no final da aula e tal. E ele pode dizer depois aqui como é que é. Muito interessante. O que eu brincava com eles era tirar a letra de música, né? Tirar a letra não, tirar a melodia. Então, a letra a gente utilizava como poema. E aí era mais fácil para introduzir esse mundo, né? Através deles e começar brincando com isso. Então, através da poesia, eu comecei a discutir os diversos problemas que a gente tem na sociedade. Então, eu trazia uma poesia do Sandro Sussuarana, eu trazia uma poesia do Evanilson Alves, eu trazia uma poesia do Sérgio Vaz, eu trazia um texto da Conceição Evaristo, eu trouxe a Idória Fernandes para a sala de aula, eu trouxe poetas das cidades, aí Peixoto, Steve Mello e vários outros, para poder viver esse universo. Até Alberto acabou de perguntar isso, como trazer a literatura negra para a sala de aula e qual o maior desafio, né? Eu acho que o desafio é assim, depende muito de onde você trabalha, né? Da liberdade que você tem nesse espaço. Mas então, eu acho, Jaquinha, que tem a questão da conjuntura também, que eu falei na outra live, que assim, ó, por mim, eu levava todos vocês. E eu estou no Instituto Federal, quer dizer, mesmo como substituta, eu sou professora do Instituto Federal. Com o momento político que a gente está vivendo, tu já não tem mais esse incentivo. E eu me sinto envergonhada, mesmo tu morando perto, de dizer assim, olha, Jaquinha, eu vou te pagar a tua passagem de Sapeaçu para lá, tu vai ficar comigo na minha casa, tu vai ter alimentação, mas eu não acho isso legal. Eu me sinto envergonhada em fazer uma coisa dessas, entendeu? Porque também é o profissional. A pessoa tem que receber por isso, sabe? Sim. Eu tive milhões de vezes muita vontade de convidar para ir para minha sala de aula, mas eu não faço porque eu tenho vergonha. Falo publicamente, eu tenho vergonha de não ter. E assim, eu sou substituta, eu não tenho também grana para pagar do meu bolso, infelizmente. Gostaria de ter, mas não tenho. Então é complicado, né? É complicado a gente se colocar nessa posição. Por essa questão mesmo que você falou também, de ver que não é só parceria, né? Não é só você convidar outra pessoa para ir, mas também disponibilizar e dar toda a estrutura, né? Para que esse artista, esse poeta, ele também esteja nesse lugar. Uma das coisas que eu
pude fazer isso era através dos saraus. Então, minha atrativa era tudo aquilo que eu não podia disponibilizar na sala de aula, eu trazia para os saraus Sapé-Sul, né, para o sarau que fazia na rua. Então, outros poetas de outros lugares, através das parcerias mesmos, eu vou participar das coisas deles, eles vieram participar das minhas também, a gente construindo isso, porque também não há uma fomentação nesse sentido. Uma das coisas que eu fiz foi trazer poetas jovens para os alunos. Então, meus alunos que foram de outras instituições ou que tinham essa fomentação literária, escreve na cidade, eu passei levar para a sala de aula. Então, em uma turma de 8º ano, eu tinha lá também uma menina com 16, 15 ou 14 anos também escrevendo. Em uma turma que eu era convidada para me apresentar, eu levava também uma aluna que estava lá com seus 14 anos falando sobre feminismo nos seus poemas, trazendo uma E elas são muito articuladas. Eu vejo pelas minhas alunas. Assim, a gente não imagina o quanto uma menina de 14, 15 anos teve uma aula já que eu dei. Eu não me lembro o que foi. Eu acho que foi aquela música dos tribalistas, do Atravessamos para o outro lado, do Rio Vermelho, falando da questão do pessoal que vem de fora. Enfim, agora eu perdi a palavra. E assim, as meninas começaram a entrar numa discussão, começaram a falar de violência contra a mulher, e não sei o que, com 14, 15 anos, que eu fiquei assim, ó. E eu nem voltei, porque eu tinha proposto na sala de aula, porque eu disse, eu não posso deixar que elas percam esse momento. Esse momento é importante, entendeu? Se colocar, de se ver. Então, sabe? E é genial. Eu como uma jovem professora de ensino médio, porque eu já era professora de graduação e pós, me deixa, assim, muito fascinada. Isso. Nessa parte mesmo de construção, de espaço, elas tinham um lugar de voz para falar, às vezes, com mais propriedade do que, às vezes, a gente leva a outras pessoas de idade. Né? Além do reconhecimento, fato para que ela se veja como escritora, né? Se veja naquele lugar. Então, tem surgido antologias e tal, e eu tenho incentivado também, eu tenho alunas que escrevem pós essas atividades, incentivos em sala de aula que se apresentam nos saraus. Não tenho tanto a oportunidade de convidar para coisas fora da cidade, né, devido à idade, né, essas coisas de você levar... Sim, isso aí é complicado. A gente conseguiu trazer 2 meninos que fizeram, porque o ano passado as Olimpíadas da Língua Portuguesa foram sobre documentário. Então, eu tive um grupo, 3 alunos, fizeram um documentário sobre Natur de Assis, e assim, foi genial, a mãe dele declamando poesias dela, poesias que ele escreve, e eles têm uma capacidade de lidar com essas coisas de vídeo e tal, eles fazem, né, deixam a gente no chinelo, eu trabalhei com isso no doutorado, mas assim, a minha orientadora, a gente tomava pau, e eles fazem em 5 minutos um vídeo, e eles vieram aqui, até o organizador da Ocupação Cultural, que é Adriano Pereira, está aqui. Eles vieram para a Ocupação Cultural, apresentaram para o pessoal aqui em Valença, depois falaram sobre como é que foi e disseram que a partir disso eles se descobriram que queriam ser cineastas. Poxa, isso para o professor é tudo, né? Sabe? Então eu te interrompo, desculpa, mas é porque... Não, relaxa, fica à vontade. É um diálogo mesmo. Esse universo, né, que a gente pode oferecer na sala de aula é que ressignifica. E eu consigo hoje oferecer esse universo para aquilo que foi disponibilizado a mim na escola. Então, assim, a gente quer apresentar o trabalho em forma de peça. Pode. E a gente quer fazer isso. E os projetos... Mas nem eu que estudei em escola particular e de freira podia. Era um ambiente muito mais fechado naquilo, né? Sim. Eu digo assim, é uma inspiração porque eu vi isso como diferencial, né? Então, um colégio público que tentava oferecer o mesmo sistema de escolas particulares, com professores dos mesmos níveis, que ensinavam dos mesmos lugares. E para fazer com que os alunos lessem, eles traziam esse aspecto encantador e também criativo, porque eles davam espaço. Primeiro era no auditório da UFRB em Cruz das Almas, que hoje, na UFBA, que hoje é UFRB, e hoje em dia não, né? Mas na época era no Clube Cruz das Almas. Era um colégio municipal, né? Então hoje não tem mais o ensino médio, mas a gente tinha diversas obras literárias apresentadas, cada turma ficava com um. Então, desde a segunda unidade a gente tinha leitura, criação, produção, e eles davam essa liberdade para os alunos, né?
Então, a gente tinha esse poder de criação. E eu digo que foi ali que eu tive toda a inspiração quando eu fui lecionar. Então, duas coisas inspiraram a minha docência. Que foi o projeto literário do SEC, a liberdade que eles deram. E a outra foi justamente a criação dos saraus. A oportunidade que eles deram e as dinâmicas que eles passaram a oferecer também dentro da escola. Então, a escola aqui em Cruz das Almas, né, no Recôncavo, ela trazia esse aspecto essencial e uma iniciativa lá em São Paulo, ela modifica todo o cenário literário que a gente tem da poesia no país. E isso me inspirou para que quando eu fosse para a sala de aula, eu levasse o meu amor pelos livros. Esse encantamento, esse lugar, esse espaço da declamação e essa aproximação que às vezes a gente não consegue trazer. E poder inserir todos os problemas sociais com essa forma literária que a gente pode e consegue sim, né? Com um poeminha pequeno, com um verso, com a letra de música. E também fomentar a importância disso culturalmente na escola, como um poder de aproximação e informação. Quando você estava falando, Jaquinha, da questão do... enfim, da gente trabalhar com escritores vivos, né? E eu falei nas outras lives, eu acabo sempre falando que isso é uma coisa que está em mim, né? Que na minha tese de doutorado, eu criei um conceito de narrador oral urbano digital, que era um cara da periferia de Porto Alegre, que quando ele era chamado, ele dava oficina de literatura nas escolas, quando não, ele estava vendendo algodão doce na porta da escola, e ele catava lixo, né? Ele dizia que, como é que é, carregava ferro, uma coisa assim, para dizer que catava lixo. Então, assim, eu criei um conceito em cima dele. Aí ele mandava pra gente, ele descobria na internet sites de fazer histórias em quadrinhos, levava isso para as escolas, ensinava as crianças a ler e escrever a partir disso, nos mandava, fazia enquetes, mandava pra gente, tantos por cento deu isso, tantos por cento deu aquilo. E assim, na minha defesa de doutorado, o mais nervoso para mim foi ele estar ali, porque ele era um cara negro e com toda a sua razão ele me dizia assim, eu entendo mais de internet, site que você, e é você que está fazendo. Por quê? Era um projeto da CAPES, aí a gente sabe que tem todas essas burocracias, todas essas outras questões, né? Então, ele viveu num embate comigo, a loira, a burguesa, né? Só porque está na universidade, papapá. Ele viveu num embate comigo durante os 4 anos que eu tive na pesquisa. No dia da defesa, ele estava lá para assistir. E eu, assim, eu estava extremamente nervosa. Ele fez assim no meu ombro. Fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí eu fiquei assim, sabe? Poxa, quando terminou a defesa, a minha orientadora, ela, que é uma pessoa maravilhosa, ela tinha sempre esse hábito, assim. Agora, sai a banca e vem as pessoas da periferia aqui para frente para falar. E quando ele foi falar, ele disse assim, eu estou muito emocionado da maneira como a Maureen me viu, porque eu jamais tinha me visto assim. E é muito bom se ver assim. Minha filha, nessa hora, eu estava lá no fundo, eu já tinha chorado nos agradecimentos, eu botei para chorar e disse assim, eu defendi, eu tirei o 10. Não foi a banca que me deu o 10, foi ele. Porque se eu conseguir ver o trabalho dele dessa maneira e ele meio que selou a paz comigo no dia da defesa, que é muito complicado de trabalhar com autor vivo. É uma responsabilidade, assim, imensa. E depois eu lancei o livro e aí ele tinha essas questões de... Às vezes ele sumia, reaparecia, por todos os problemas que a gente sabe que passa, né? Ele tinha um site, estava produzindo, daqui a pouco já mandava outro blog, porque dependia de Lan House. Era toda essa questão, mas eu fiz questão de voltar na Restinga, que era o bairro que eu pesquisei, e deixar para ele 2 exemplares do livro. Ele faz o que ele quiser, ele quer vender, ele quer... Mas ele é o centro do livro. Foi uma teoria criada em cima dele, que pode ser adaptada para outros, mas... Então é isso, trabalhar com o autor vivo é muito bom, mas é uma responsabilidade imensa. E é reconhecer que esses poetas, eles são também intelectuais, eles são produtores, né, dessa gama de universo. Eu, estudando os saraus, agora eu não tinha nenhuma referência em relação às escolas. Eu tinha em relação ao que é feito, mas não em produção. E tu segue estudando isso no doutorado, Jaquinha? Teu doutorado segue sendo sobre... Eu estou agora assim. Eu não defendi ainda porque entrou a quarentena agora, né? Entrou esse distanciamento social, todas as questões. Mas era para ter defendido no mês passado. Então, na semana praticamente que estava para defender,
A de E foi outubro. sobre o quê? Mas foi sobre sarau, a tua tese? Sobre os saraus a partir de uma perspectiva decolonial. Eu estudo os saraus na escola, então eu utilizo a minha A gente fez prática. até uma live aqui sobre decolonial, eu não sei se tu chegou a ver, eu e Lucas Café, que é um professor. Infelizmente essa eu não consegui gravar. Nossa, eu acho que eu vou conseguir, porque agora é que eu estou aprendendo. Isso aí é. E a gente também trabalha essa perspectiva decolonial, mas enfim. Eu vi um poder muito grande, que na verdade, assim, na qualificação que a gente é salopado, né, pela banca, eles tiveram várias direções. E eu já trabalhava através do pós-estruturalismo, dos estudos culturais, né, dessas correntes que se tem, do caos, né? A gente tem a possibilidade de estudar as margens e essas outras ferramentas. Mas o decolonial, ele nos abre muito mais essa gama de possibilidades. A gente discutiu isso aqui na live. Isso. Aí o Pedro Abib, que estava na minha banca, foi meu professor na universidade também, na UFBA, professor de capoeira também, trabalha nessa perspectiva, ele me apertou, né? Porque você não vai pela perspectiva decolonial e tudo mais. E eu já estava com o pé lá, né? Trazendo essas coisas pós-coloniais. Não tem como a gente não colocar o pé lá quando está trabalhando com essas questões periféricas. Não existe. Assim, eu entrei com esse pé no pós-doutorado, porque não tem como. E aí eu fui para essa perspectiva, e aí eu comecei a estudar os autores, e aí a construir, foi uma vivência assim extensa, né, de como há várias práticas decoloniais, né, surgindo nesses processos. Quando uma professora que estuda também, que teve essa oportunidade de pós-graduar, traz a sua referência de pesquisa para dentro da sala de aula. A gente tem isso com Neide Nascimento, que estudou escritoras negras do Recôncavo e trouxe isso para a UNEB, em Santo Antônio de Jesus. Ela trouxe um sarau para a sala de aula, ela trouxe um encontro de escritoras negras, ela trouxe um seminário dentro da sala de aula. Então, assim como Diana Kelly, que também é escritora e também é professora, tem um trabalho no Colégio Adventista, traz o Tinta Preta, que traz a oportunidade de discutir periferia e negritude dentro das diversas nomenclaturas, né? Fotografia, poesia, música e Jaquinha, tem duas perguntas aqui, mas antes das perguntas eu só quero registrar aqui a entrada de uma poeta aqui da cidade de Valença, uma poetisa maravilhosa, Celeste Martinez. A outra live que eu fiz sobre cinema foi com a filha dela. É uma família de artistas. Tá? Então tem duas perguntas aqui. Uma do Alberto Oliveira, que ele diz: você vê a poesia ainda como espaço, ainda onde é predominante, feito por homens? E depois tem uma do Lucas Café. Quais autores decoloniais você tem trabalhado? Fora da academia, você tem buscado referência em alguém? Que Lucas foi o que fez a live comigo sobre decolonial. Aí é uma pessoa interessante de ter contato depois, se eu puder dar essa dica. Bom, hoje eu não vejo no real, né? No sentido da internet, dos outros espaços, esse espaço majoritariamente masculino. Mas quando a gente vai para eventos, né? Quando a gente vai para discussões em outros sentidos, eles ainda predominam. Então, assim, é difícil você ter uma mesa praticamente só de... Mas, tu vê que tá no próprio discurso da gente. Quando a gente fala, quando eu comecei a pensar literatura periférica, foi Sérgio Vaz, foi Sandro Sussuarana, não foi Jaquinha Nogueira, não foi Fabiana Luz, não foi Ana Jara. Então, no próprio, tá arraigado na gente isso, né? Mas eu acho que é pela abertura, porque, por exemplo, quando eu cito Sérgio Vaz, lá eu tenho várias outras, né? Eu tenho a Luísa Romão, tenho a Luiz Ribeiro, né? Tem a Mel Duarte, tem várias outras que vieram depois. Mel Duarte, maravilhosa. Mas, por exemplo, assim, eu não posso deixar de citá-lo, porque para mim ele foi a referência de construção. Quando eu trago os meninos aqui, eu também vou trazer Joyce Mello, Lani Silva, né? Que foi justamente também quem deram esses aspectos, mas elas seguiram outros ramos. Uma foi ser jornalista e a outra está no aspecto da fotografia. Tem Bruna também, que é do Sarau da Onça, que é maravilhosa. Tem várias outras, né? A gente tem várias referências. Mas aí eu trago a mesclagem, eu não posso deixar de citar eles lá, eu não posso deixar de citar Nelson Marco aqui, porque foram quem teve essas referências. Ô, Jaquinha, a gente fala demais, querida. Tenho 22 segundos. Eu vou encerrar e eu te chamo de novo. A gente já deu 1 hora. Tá? Eu te chamo de novo. Vocês voltem, por favor, porque o Instagram vai nos derrubar. Tá? Vai voltar. Ele falou, o Roberto falou a meia live, ainda tem mais. Mais 1 horinha aí. Deixa eu fechar.